meu querido amigo, como você está? Está se cuidando nesse tempo de pandemia? Está se protegendo? Está protegendo os que você ama? É bom nós estarmos aqui de novo, nos encontrando de maneira virtual, para meditarmos um pouquinho na Palavra de Deus, para termos o nosso alimento semanal da Palavra, para que nós estejamos em comunhão, um corpo em comunhão, ainda que longes um do outro. Eu não sei se você reparou, mas logo no começo, na introdução do nosso vídeo, eu deixei uma imagem de um chocolate, de um bombom de 3 camadas, um bombom que, se você é como eu, que gosta de chocolate, dá até uma salivação, a gente fica com desejo de comer alguns desses bombons. Nós vamos voltar a ele no final do nosso texto. No momento, nós queremos ler e meditar. A palavra bíblica que nós temos para o dia de hoje é do livro do profeta Jeremias, no Antigo Testamento, Jeremias capítulo 20, os versos 7 até o 13. E eu quero ler para você. Ó Senhor Deus, Tu me enganaste e eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu e me dominaste. Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro. Cada vez que falo, tenho de gritar e anunciar violência, destruição. Ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque anuncio a Tua mensagem. Mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em Seu nome, então a Tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Ouço as multidões cochichando, há terror por todos os lados, e dizem, acusem Jeremias, vamos denunciá-lo. Até os meus amigos íntimos esperam que eu tropece. Eles dizem, talvez ele caia numa armadilha, então nós o pegaremos e nos vingaremos. Mas Tu, ó Senhor, estás comigo, e és forte e poderoso. Os que me perseguem tropeçarão e nunca vencerão. Eles ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. A desgraça deles não acabará e nunca será esquecida. Assim, ó Senhor Todo-Poderoso, com justiça Tu nos pões à prova, pois sabes o que está na nossa mente e no nosso coração. Deixa que eu veja a Tua vingança contra os meus inimigos, pois coloquei a minha causa nas Tuas mãos. Cantem ao Senhor Deus, louvem o Senhor, porque Ele livra os pobres do poder dos maus. Jeremias era um profeta fiel a Deus. Deus o chamou para levar uma mensagem muito dura ao seu próprio povo, ao povo de Judá, o reino do sul, como a gente fala, depois que houve a separação com o filho de Salomão, que foi inábil para conduzir a política do reino, e ele se dividiu. O reino do norte ficou em 10 tribos, que é chamada de Israel, e o reino do sul ficou com Judá e Benjamim, e que levava o nome de Judá, mais tarde seria a Judéia, o reino do sul. Ele foi enviado para lá, para esse povo, para pregar uma dura palavra de que Deus estava irado contra eles. Deus estava extremamente zangado, porque eles tinham abandonado a aliança. Eles tinham abandonado o pacto de amor que tinha sido feito com Deus. E não somente eles tinham abandonado, mas eles se dedicaram à idolatria. Havia vários tipos de deuses ao redor de Judá, nas outras nações, que eles acabaram cultuando também. Em especial, o nosso texto vai citar em vários lugares o culto a Baal, que era um dos senhores, dos deuses dos montes altos que existiam nos outros povos, e também as estrelas, que era mais ou menos um tipo de adoração baseado no zodíaco, alguma coisa de horóscopo. Como até hoje essas duas coisas, adorar outros deuses, também faz parte, entram essas coisas. Embora que no nosso tempo, no século XXI, nós tenhamos deuses disfarçados, né?
Nós temos o Deus dinheiro, nós temos o Deus beleza, nós temos o Deus sucesso na carreira, nós temos o Deus criação perfeita e maravilhosa de filhos, e todos esses deuses ocupam o lugar do nosso Deus no coração da pessoa. Deus está revoltado com eles e acende a sua ira e manda o profeta Jeremias para falar a essa nação que ele fez o seu juízo e que, se eles não se arrependerem, ele enviará uma nação, na época a Babilônia, que era o grande império, uma nação pagã para castigá-los. E essa pregação do Jeremias nunca teve crédito, porque, na verdade, o judeu ele considerava que ele era o povo escolhido de Deus, e porque Deus tinha feito promessas antes para eles, que Deus jamais iria castigá-los, ainda mais com o povo pagão. Eles, embora não tivessem o coração em Deus, confiavam na formalidade, confiavam na maneira que a coisa estava estabelecida. E não se importavam mais se estavam seguindo a aliança, as leis de Deus ou não. Bom, vocês podem imaginar, a pregação do profeta Jeremias foi extremamente impopular. Jeremias sofreu muito por trazer a mensagem de Deus ao povo. Ele sofreu muito pela sua fidelidade ao povo. Ele foi perseguido, ele sofreu um atentado na sua vida, foi processado, foi golpeado, foi colocado no tronco depois açoitado, foi preso, foi lançado numa cisterna e deixado ali, e por fim, ele foi sequestrado e enviado ao Egito contra a sua vontade, porque absolutamente mais ninguém conseguia ouvir a sua mensagem. E esse texto que nós lemos ali, o verso 7 ao 13, é uma oração que Jeremias faz. E a gente diz também é um lamento, porque ele levanta o seu coração doído em direção a Deus e ele vai falar aquilo que ele está sentindo. É uma coisa bastante oriental isso, de expressar os sentimentos com tanta força. Nós ocidentais, e especialmente europeus, são mais contidos no sentimento, mas o oriental não. E depois ele sabe que ele está diante de Deus, que Deus o olha como pessoa completa, que Deus o olha dentro da alma, do coração, sabe o que ele está sentindo e ele levanta esse lamento para Deus. E ele diz palavras ali muito duras. E talvez a acusação mais forte que ele faz contra Deus é dizer que Deus o enganou, que Deus o seduziu, é a palavra, quando ele era jovem para servi-lo, mas que agora ele está arrependido da sua missão, que ele preferia sequer ter nascido, porque ele tem sofrido muito com a missão que lhe foi dada. Ele sofre zombarias, ele sofre perseguições, como já falei, e ele se sente desanimado e cansado. Jeremias diz outras coisas para Deus. Ele fala sobre o seu sofrimento, ele fala sobre a sua raiva. E, na verdade, fica claro uma coisa, que Jeremias, como qualquer outro de nós, gostaria de ser amado e não de ser odiado. Na verdade, é o que nós todos procuramos, ser amados por Deus e amados pelas outras pessoas. Passamos pela vida desesperadamente procurando por amor, muitas vezes procurando no lugar errado, e Jeremias está se sentindo abandonado por Deus. Ele reclama da mensagem que ele tem que dar. Ele diz, olha, quando eu abro a minha boca, é só para gritar violência e destruição. Eu sou um profeta do desastre, um profeta do juízo, eu sou um profeta da destruição. Eu não quero ser assim. Eu preferiria abrir a minha boca para falar de coisas agradáveis e de coisas alegres, e não para falar de destruição, de morte, de que Deus faria o seu juízo de maneira tão grande. Esse ministério que você me deu, Deus, é duro e difícil demais para mim. Eu não estou aguentando. Nós podemos perguntar,
O profeta tem direito de falar com Deus desse jeito? Será que Deus não deveria fazer descer fogo do céu sobre um profeta tão sofrido e que reclama tanto? Será que, sendo comissionado por Deus, recebendo essa honra de ser chamado por Deus para uma missão, será que ele não deveria ser mais agradecido e menos reclamão? Na verdade, meu irmão, nós podemos falar com Deus assim. Sim, Ele nos ama. Nós somos seus filhos. Deus sabe que não adianta nós termos palavras vazias e o coração inflamado. Se você está passando por coisas difíceis na sua vida e pergunta, onde está Deus? Você pode virar para Ele e dizer, Senhor, eu me sinto abandonado. Você pode virar para Ele e dizer, Senhor, eu sou teu filho, porque sou tratado desse jeito, sem ter medo de que Deus vá te consumir por isso, ou de que você vai cair da fé por isso. Os profetas do Antigo Testamento faziam isso, os salmistas fazem isso, eles reclamam com Deus, eles chamam Deus às suas promessas, à fidelidade das suas promessas. De qualquer maneira, não adianta comparecer a Deus com belas palavras e com o coração totalmente doído. Deus olha o teu coração. Deus vê como você está se sentindo. Portanto, sinceridade diante de Deus é importante, ainda que ela seja ingrata, que ela seja inconveniente, que ela não esteja no lugar certo. Eu quero ilustrar isso com a vida das crianças. É normal que as crianças, em determinada idade, quando contrariada, ela diga para os seus pais, eu não gosto mais de vocês, então não quero mais gostar de vocês. E a gente ri das crianças, né? E a gente diz para elas, olha, nós sempre vamos amar você, independente do que for. Deus faz a mesma coisa com a gente. Nós somos seus filhos, suas crianças. E às vezes nós agimos de maneira infantil com Deus também. Gente, é permitido. Deus não nos renega por isso. Jeremias falou que pensou em desistir do seu chamado, mas tinha um problema. A mensagem que Deus lhe deu para passar ao povo, ele diz, queima dentro de mim, queima no meu coração. A palavra que ele tem para transmitir é tão forte que ele não consegue deixar de falar. É um agir do Espírito Santo nele, que ele leva essa mensagem para o seu povo. Diversos servos de Deus, durante toda a história da igreja, já sentiram coisa parecida. Também enfrentaram perseguições, enfrentaram muitas situações terríveis na sua vida e alguns foram até a morte, de fato, por serem fiéis a Deus. Isso é o nosso legado. O Evangelho veio para nós à custa de sangue dos mártires. Mas é importante e bonito também notar como a oração de Jeremias termina. Ele termina chamando Deus de grande, dizendo, eu sei que tu és grande e, mais importante, eu sei que tu estás comigo. Veja, ele reclama, ele se lamenta, mas no final do seu lamento, aquilo já está virando consolo, onde ele diz para Deus, sim, mas eu não estou sozinho. E se você é, como eu falei ali, alguém que está passando por esse sentimento de não sei onde está Deus, talvez você precise saber disso, que não está sozinho. No meio do seu lamento, você pode encontrar a Deus. E por fim, Jeremias vai fazer um convite. Louvem ao Senhor comigo. Cantem todos a Deus, porque Ele tem feito maravilhas. Ele convida para que o povo volte a Deus. Não é assim que no seu lamento Jeremias ficou separado de Deus e que ali houve uma ruptura com Deus. Deus o abraçou no momento do seu desabafo, da sua tristeza. Sim,
E aqui eu preciso voltar à questão do bombom lá do começo. É aquele chocolate de 3 camadas. Porque essa palavra, ela se encaixaria bem em 3 camadas também. A primeira camada externa é essa que o profeta Jeremias viveu. Mas existe uma outra camada por dentro dessa palavra, que é o que o nosso próprio Senhor passou. Jeremias sofreu como profeta, mas ele fazia parte de um povo. Ele também era pecador, assim como o seu povo. Não era idólatra, claro, ele tinha sido chamado por Deus, mas não era alguém sem pecado. Mas quando o próprio Deus vem a esse mundo e vem sem pecado, ele colhe dos pecadores a mesma ira que Jeremias colheu. O deboche, ele colheu a prisão, os açoites e, por fim, a morte na cruz. O inocente pelos culpados, o sem pecado pelos pecadores. Isso aponta para também a terceira camada do chocolate, que é a camada dos discípulos. E Jesus vai dizer várias vezes que o discípulo não é maior que o mestre. E se o mestre foi odiado nesse mundo, também o discípulo não deveria imaginar que ele será amado por ser cristão. Na verdade, há fatores sobrenaturais comandando esse mundo. E aqueles que são da luz, aqueles que são de Jesus, esses experimentam que o mundo não os ama. Esses experimentam que por mais que preguem o Evangelho, por mais que semeiem a palavra em atos, em palavras, eles vão enfrentar a perseguição. Se nós não enfrentamos nenhuma perseguição, somos as pessoas mais populares do mundo, então deveríamos perguntar se estamos sendo fiéis ao Evangelho. O Evangelho divide. Para aqueles a quem é dado a compreensão, a quem o Espírito Santo revela a palavra de Deus, ele é poder para a salvação. Mas para aqueles a quem ele não é revelado, tudo que vem é uma revolta. É uma revolta contra a luz. A luz dói nos olhos de quem vive na escuridão. Assim como Jeremias tinha uma mensagem para dar ao povo, Jesus trouxe a mensagem da salvação e nós levamos a sua mensagem adiante. Mas essa mensagem não é apenas uma mensagem inócua de que Deus é bom, Deus é amor, Deus é bonzinho e quer salvar todos. Essa imagem de Deus como um homem de barbas brancas, só a tudo perdoando, a tudo aceitando todo mundo, não é fiel ao Evangelho. É claro que Deus é amor, é claro que Deus perdoa tudo, mas também é preciso dizer que a ira de Deus caiu sobre a cruz de Cristo, que lá foi revelado o castigo, e que esse castigo para quem não vive pela cruz, a quem não foi, a quem não teve o encontro, a quem não foi convertido pela fé, continua valendo. O perdão é o perdão para aqueles que são Igreja de Cristo, e não para aqueles que estão de fora. E nesse sentido, a mensagem de destruição é tão ou muito mais forte do que a mensagem do Jeremias. Nós cristãos continuamos pregando de que o homem é pecador, de que o homem é essencialmente ruim por causa do pecado e que ele precisa de uma salvação externa. Eu gosto de ler, às vezes, mensagens de otimismo que os artistas apresentam na televisão, dizendo que nós vamos sair dessa pandemia muito melhores do que entramos. Eu não acredito nisso. Eu, lendo o que a Bíblia fala a respeito do ser humano, eu penso que nós vamos sair do mesmo jeito que estávamos antes, pecadores. E da mesma maneira que existe vida desse jeito depois da queda.
O homem continuará mal, continuará tentando explorar o seu próximo, o mal continuará sendo senhor desse mundo, até que Jesus cumpra com a sua promessa e instaure o novo céu e a nova terra, até que o nosso Senhor retorne. Nós estamos nesse mundo com a mesma mensagem que o Jeremias. E também, meu amigo, vamos sofrer por levar essa mensagem. Um amigo pastor uma vez me disse, na minha juventude, que evangelismo tem muito mais a ver com exorcismo do que com convencimento, com simplesmente levar palavras. Quando alguém é impactado pela mensagem do Evangelho e o Espírito Santo trabalha no seu coração, quando alguém é impactado pela mensagem que nós levamos, pela palavra de Deus, e o Espírito Santo age no seu coração, então existe guerra contra os poderes desse mundo. E o mal facilmente não vai querer entregar os seus filhos. É bem possível que também no meio do nosso ministério a gente sofra e vire para Deus dizendo que a tarefa é por demais grande, é por demais sofrida. Talvez a gente diga isso para Deus. E sabe, eu tenho a impressão que se você orar como o profeta Jeremias orou, então vai acontecer na sua vida o mesmo que aconteceu com ele. De repente, no meio da oração, você percebe: eu não estou sozinho. Eu tenho o grande Deus junto comigo. Eu tenho o Criador do céu ao meu lado. E talvez você acabe a sua oração consolado, fortalecido e até trazendo a mensagem para os outros: olha, vamos louvar a Deus. Deus é bom. Recentemente, quando teve em São Paulo, se eu não me engano, Mogi Mirim, teve um rapaz que entrou na escola com uma arma e matou algumas pessoas, alguns dos seus colegas, aleatoriamente dentro da escola, porque ao que parece sofria bullying, tinha alguns problemas de origem. Me chamou a atenção a entrevista de um pai de uma dessas crianças que haviam morrido durante esse ataque. Talvez não haja dor maior do que um pai perder um filho. Ele perdeu o seu filho, o filho tinha apenas 14 anos. E eu fiquei imaginando, quando botaram o microfone para esse homem falar, que ele iria despejar a sua dor. E sabe o que ele disse? Depois eu fiquei sabendo, era um cristão. Ele disse: Deus me deu esse menino por 14 anos. Eu quero agradecer a Deus. Essas coisas acontecem quando levamos a nossa oração a Deus, quando abrimos o coração. E para fechar essa história, eu quero voltar de novo no bombom e dizer que no meio de uma vida amarga, no mundo passais por aflições, disse Jesus, no meio de uma vida amarga, conhecer a Deus, orar a Deus, ter esses momentos de reconstrução com Ele, são como um chocolate doce no meio de um dia amargo. A palavra de Deus, conhecer a Deus, torna a nossa vida mais doce, torna ela prazerosa. É certo que nós não passamos o dia comendo chocolate, mas naqueles momentos em que estamos com Deus, então sim, é hora de doçura. Deus pode transformar a tristeza em alegria. Deus pode transformar a revolta em coragem. Deus pode renovar as forças. Deus pode revalidar o chamado. E eu desejo, do fundo do meu coração, que você tenha esses momentos de doçura com Deus. Que você possa abrir o seu coração, expor a sua dor e receber dele o doce para a sua vida. Deus te abençoe. Amém.